Quem ou que eram os Nefilins? Os Nefilins, ou os gigantes, eram os filhos do relacionamento sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, em Gênesis 6, do 1 ao 4. Vejamos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Há muito debate quanto à identidade dos filhos de Deus. Alguns alegam que os filhos de Deus eram anjos caídos ou demônios, os quais se relacionaram com fêmeas humanas e ou habitaram os corpos de machos humanos para então se relacionar com as fêmeas humanas. Essa união deu origem a filhos, os Nefilins, os quais eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. Por que os demônios fariam tal coisa? A Bíblia não nos dá uma resposta específica. Os demônios são perversos, seres imperfeitos, por isso nada que façam deve nos surpreender. Quanto a uma motivação distinta, a melhor especulação é que os demônios estavam tentando poluir a linha sanguínea humana para prevenir que o Messias viesse, em Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O qual iria ferir a cabeça da serpente, Satanás. Então os demônios estavam provavelmente tentando atrapalhar que isso acontecesse, por poluir a linha sanguínea humana, tornando impossível que um Messias sem pecado nascesse. Novamente, essa não é uma resposta bíblica específica, mas é plausível e não contradiz nada do que a Bíblia ensina. O que eram os Nefilins? De acordo com as lendas hebraicas, o livro de Enoque e outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes e super-heróis que fizeram atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e genética humana. Tudo o que a Bíblia diz diretamente sobre eles é que eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os Nefilins não eram alienígenas, mas sim seres físicos e reais, produzidos da união entre os filhos de Deus e as filhas do homem. O que aconteceu com os Nefilins? Os gigantes foram uma das razões principais para o grande dilúvio da época de Noé. Logo depois que os gigantes são mencionados, a palavra de Deus nos diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, do 5 ao 7. Deus então fez cair sobre toda a terra um grande dilúvio, matando a tudo e a todos, incluindo os Nefilins, com a exceção de Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Gênesis 6, do 11 ao 22. Existiram mais gigantes depois do dilúvio? Gênesis 6:4 nos diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Aparenta ser o caso que os demônios repetiram seu pecado depois do dilúvio também. No entanto, é provável que foi em uma escala muito menor do que antes do dilúvio. Quando os israelitas espionaram a terra de Canaã, eles disseram a Moisés: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. No entanto, essa passagem não diz
especificamente que eram os Nefilins de quem estavam falando, apenas que os espiões achavam que tinham visto Nefilins. É mais provável que os espiões testemunharam pessoas muito altas em Canaã e por engano acharam que eles eram Nefilins. Ou talvez seja possível que depois do dilúvio os demônios se relacionaram novamente com fêmeas humanas, produzindo mais Nefilins. Qualquer que seja o caso, esses gigantes foram destruídos pelos israelitas durante a sua invasão de Canaã, em Josué 11, do 21 ao 22, e mais tarde na história, em Deuteronômio 3, 11 e 1 Samuel capítulo 17. Porque os demônios não produzem mais Nefilins nos dias de hoje. Parece que Deus deu um ponto final aos demônios, tendo relações com os seres humanos, ao colocar todos os demônios que cometeram tal ato no abismo. Judas, versículo 6 diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia." É claro que nem todos os demônios estão presos hoje, então deve ter existido um grupo de demônios que cometeu um pecado mais grave, além do pecado original. Tudo indica que os demônios que se relacionaram com as fêmeas humanas são aqueles que estão em prisões eternas. Isso iria prevenir que outros demônios tentassem repetir tal ato. Mas será mesmo? Um crente não deve se preocupar com essas coisas, é apenas conhecimento. Devemos manter o foco de fazer o trabalho de Deus aqui na terra.